São muitos assuntos. A gente ainda nem passou pelo Wanderson. Esse assunto Vidalba, eu acho que, o cara que não era tão utilizado para se tornar o titular do novo treinador. Né? Ele ganhou a confiança do novo treinador. Então, eu acho que... Ele disse que não teve... Ele passou na zona mista, né? Falando lá a Samuca TV, que não teve uma conversa com o Jardim a partir de quando você se tornou titular. Não, ele estava treinando normal e... Foi puxado. Puxado. Isso. Vem cá, joga aqui. E ele falando, né, da mentalidade, a mentalidade, né, e aí eu não tô falando da questão técnica. O Vidalba é um jogador que erra, ele não é o Paolo Maldini, ninguém tá falando disso. Mas a mentalidade do Vidalba me agrada muito, quando ele diz, inclusive nessa zona mista, que ele tá para ajudar o Cruzeiro. Seja de zagueiro, se o técnico entender que é para ele ser um lateral, eu acho que ele foi bem enquanto ele esteve no campo. Eu não espero do Vidalba, quando ele estiver jogando, ultrapassagens, linha de fundo, cruzamento, não. Eu espero do Vidalba aquilo que ele demonstrou em campo, guardando o lado esquerdo, ali, tendo o melhor a marcação e dando um suporte para, de repente, o Dudu percorrer menos espaços para trás. Isso. É o que eu espero, acho que ele entregou. E o Wanderson com o William, esse primeiro momento, aliás, como melhorou fisicamente o William. É impressionante. O William que terminou contra o América, assim, e talvez seja um William ainda, e eu vou anotar, esse ano eu vou pegar e ver. Uma coisa que aconteceu ano passado, eu tenho certeza que não vai acontecer com o William esse ano. Não vai fazer 60 jogos. Não vai jogar 48 partidas dos 60 jogos como titular em 48. Não vai, porque eu acho que eu tô convencido que o Jardim vai rodar pra caramba esse elenco. E essa situação de estudar jogo por jogo. O William ganhou vida nova ali pelo lado direito com o Wanderson, que boa estreia, né? Claro, a gente boa participação, amistoso. Mas ele deixou uma boa primeira impressão pro torcedor, eu acho, viu, Elton? E é isso que é importante. Isso que é importante. O amistoso também ele serve para isso, para o próprio jogador ganhar confiança, para ele se sentir bem onde ele está. E o Wanderson foi mais um desses jogadores que se sentiram leves. Não é aquela, como que eu posso dizer? Da pressão de um novo time, de um novo grupo, e o Wanderson não sentiu isso. Foi muito eficiente, apoiou na hora certa, soube marcar. É claro que ainda, o Daniel lembrou muito bem, a recomposição, eu acho que isso tudo cabe em acertos. Né? As movimentações, porque o Wanderson, ele não pega os 30 dias. Né? O Wanderson, ele chega depois da eliminação, uma semana depois, o Pedrinho vem aqui no dia... Ele vem. Eu não lembro o dia que o Pedro vem, mas ele. Mas é no dia que o Wanderson chega em Belo Horizonte. É o mesmo dia que ele pega e fala assim: tá chegando. O Wanderson chega, inclusive, antes da primeira semifinal, da final do Grenal. Isso. Ele chega antes. Exatamente. Vamos ver a data aqui. Então é isso. Mas a chegada do Wanderson é depois. Então, assim, tudo isso tem os movimentos de encaixe. O importante é que o Leonardo Jardim aprovou a contratação do Wanderson, porque ele viu no Wanderson singularidades ou movimentos ou características que o agradavam. E aprovou a contratação. Utilizou num jogo, um jogo treino de Série A, que foi contra o Botafogo. Wanderson até fez gol, né? Contra o Botafogo. Fez um dos gols. Então, ou seja, desafios importantes que o cara soube entender o que o Leonardo Jardim queria, porque era uma preocupação do Leonardo Jardim na própria coletiva dele, ele falar que os jogadores precisam entender a mecânica ofensiva. E já tem a data? 27 de fevereiro. 27 de fevereiro. Você vê, cara, o mundo tá rápido. Tá muito rápido. Tá tudo muito rápido. Tá loucura. 2025 já tá quase acabando. Já. Então, assim, a mecânica de movimentos que o Wanderson precisava entender. E logo no primeiro desafio de Série A, e não importa se é jogo treino, se é amistoso, mas entender a mecânica do que ele queria. E deu certo. Mais uma vez, essa mecânica vem funcionando. Quando a gente fala Caio Jorge e Gabigol entendendo a mecânica. E o Dudu e o Wanderson entenderam também o que é o processo deles de movimento para pegar e fechar o meio campo. Apoiar na hora certa, recompor na hora certa. Então, tudo isso eles precisam
de ter esse entendimento junto ao Leonardo Jardim. E é um primeiro recorte, que o recorte que a gente tem é esse. Eu não posso ficar, o Wanderson é o melhor jogador do momento. Não, não é o melhor jogador do momento. Mas no recorte que nós temos, que é o amistoso contra o jogo treino contra o Botafogo, o amistoso contra o Bragantino, ele foi eficiente no que foi pedido a ele. E é isso que a gente tem que avaliar. Agora, vai começar o Campeonato Brasileiro. As avaliações também aumentam. O ponto de corte aumenta. O sarrafo aumenta. E aí as exigências acima dele também vão ser aumentadas. É isso, pessoal. 11 horas e 29 minutos. Da minha parte, para daqui a pouco a gente mudar o assunto saindo do Cruzeiro, eu destaquei aqui para mim, né, como destaques individuais, Cássio. Aliás, tem uma sonora do Cássio. Cássio, tem gente que não gosta, né, da gente falar que foi uma boa entrevista. Sinto muito, né? Tem boas entrevistas e entrevistas sim, ruins, né? Lógico que tem. Então, o Cássio chamando para si. Alô, HG, um grande abraço, viu, HG? O Cássio falando que fez um campeonato mineiro muito ruim, muito abaixo. E o Cássio, visivelmente, ainda mais magro. Impressionante a forma física do Cássio. Nunca vi o Cássio, o Bruno que tá aqui e acompanha o Cássio durante anos no Corinthians, pode falar se já viu o Cássio na forma que ele tá. Fez um bom jogo, intervenções importantes. Então eu destaquei aqui, pra mim, individualmente, o Cássio, o William, o Gabigol, o Caio e o Wanderson. Pra mim, esses foram os destaques. Isso, o Caio Jorge. Os destaques individuais. Eu gostei do Vidalba, Valu. Você não coloca, não? Não, eu acho que ele fez. Eu tô falando de destaques. O Vidalba, bom jogo. Bom jogo. A dupla de zagueiros, bom jogo. O Dudu, bom jogo. Bom jogo. É isso. Acho que quem estou foi a dupla de volante. Isso. Não foram bem. Nenhum dos dois foram bem. E o Matheus Henrique ainda um pouco mais abaixo do Matheus Henrique, Brunão. Bom dia, pessoal. Sobre o Cássio, eu falei, acho que até semana passada aqui fora, né, nos corredores, com o Thiago, com o Daniel Martins, que o Cássio ele realmente demora um pouco mais para entrar em forma, né? Isso já tinha sido constatado pelo Fábio Carille lá no Corinthians, que o Cássio ele demora um pouco mais para engrenar, né? E tá aí, o Campeonato Mineiro dele realmente foi abaixo, mas acho que agora ele vai pegar uma boa sequência, pegou confiança aí nesse jogo contra o Bragantino e ele costuma pegar muito do meio da temporada para frente. Então, mas é importante a gente dizer também em cima da informação que o HG trouxe pra gente aqui na semana passada, sobre o Cássio emagreceu 4 quilos. Muitos torcedores vão falar, e o que tem a ver? Tem a ver sim, é um cara de 1,90 m, perder 4 quilos para tempo de reação, que é o antigo reflexo que a gente chamava e os treinadores de goleiros não acha essa palavra a correta, que é tempo de reação, tempo que a pessoa tem para reagir. 4 quilos a menos é muita coisa para um goleiro. Então o tempo de reação dele vai ser minimizado. Então o Cássio está no caminho certo e que ele continue assim ao longo da temporada. E ele destacou que fez junto com o Robertinho e outro preparador de goleiro do Cruzeiro, que agora me fugiu o nome. É o Ronaldo, não? O Ronaldinho? Ele citou um outro nome, na verdade, que fizeram um trabalho como se a temporada estivesse iniciando. Uhum. Ou seja... E tinha que aproveitar dessa maneira, 34 ou seja, dias. Começaram do zero e falou... Tem coisas bem importantes nessa entrevista do Cássio. E é isso. Eu espero um Cruzeiro que vá mexer muito, dependendo do adversário. Eu não vou tomar pra mim aquele time, vai entrar esses 11 aí contra o Mirassol. Acho que a gente vai ver... Na minha opinião, é claro, né? Vamos fazer um bolão aí, Valor. Eu acho que, dificilmente... Mas você mudaria o quê, Valor? Eu coloco esse time aqui, viu, gente? Contra o Mirassol. Eu mudaria... Vamos lá, então. Você perguntou. Eu iniciaria com o mesmo time, só que o Romero no lugar do Wallace. Eu iniciaria com esse time contra o Mirassol, mas Manchete. Matheus Pereira é banco para Thiago Valor. Não, cara, e é mesmo. E eu falei isso semana... Não, nesse momento, sim. Gente, mas é muito simples, assim, não há lá. E eu falei isso. Eu falei isso semana passada. Ele não participou. Eu dei a explicação. Ele não participou dos principais amistosos no período de preparação, tá? Outra coisa, a característica do time mudou e o próprio Jardim,
Ele fala aqui no final da entrevista coletiva dele, e anotei, se o Matheus Pereira não jogar de início, o mais importante é que ele esteja apto. Não, que ele esteja no mesmo nível de trabalho dos outros atletas, então hoje talvez ele ainda não esteja exatamente por várias questões, e aí ninguém está questionando, tá? Não existe nada mais importante do que o nascimento de um filho. Eu nem vou abrir esse parêntese, me desculpem, nem vou abrir esse parêntese, o próprio Jardim também falou na coletiva, e que se ele não jogar de início, ele vai estar pronto para nos ajudar também saindo do banco de reservas, enfim. Não, eu quero anotar e ver a partir do Mirassol quando será a vez que o Leonardo Jardim vai repetir uma equipe. Eu acho que vai custar e demorar bastante isso acontecer. Só registrar aqui a participação do Careca Hernandes. Grande Careca Hernandes. Galera, Matheus Henrique e Matheus Pereira não podem ser reservas desse time. Aí o Brunão Morelli tá falando aqui exatamente, Brunão. Eu tinha quase certeza que era João, mas muito obrigado aqui pela informação. Ele citou o Robertinho e o João, os treinadores de goleiros ali do Cruzeiro. Bom, 11 horas e 34 minutos. Vamos falar. Só uma coisa, a gente não falou do Matheus Henrique ser reserva em momento nenhum. Não. A gente falou do Matheus Pereira, a gente entrou nessa discussão por causa da situação. Eu acho que ele virou reserva naturalmente pelos processos que foram acontecendo. Ele vai ter que reconquistar e da mudança de características do time. Matheus Pereira. É muito Matheus, meu Deus. É Matheus demais. É muito Matheus, meu Deus. E vamos mudar agora falando do Atlético, né? Que também teve jogo treino e teve o torcedor atleticano olhando para os gols, né? Que o Daverson fez 2 gols nesse jogo treino. O Daverson fez 2 gols. E o de voleio, não, assim, o de voleio foi no treino anterior ao jogo treino. Um bonito voleio e que tá fazendo o atleticano. Gente, segura o Daverson. Mas o Fortaleza segue interessado, Segue interessado. Thiagão já vai trazer essa informação pra gente daqui a pouquinho. E deve avançar, inclusive, tá? Deve avançar agora. O Fortaleza já disputou a final do Cearense, acabou lá o campeonato local. Bravo, hein? Estadual o argentino. Encerrado. Então, e aqui, é possível. Concordo